Evangelho de João, capítulo 5, você achou aí? Ache aí. É importante ler a Bíblia, é importante estudar a Bíblia. A Bíblia se autodenomina o Evangelho eterno. Deus sempre orientou o povo a ler, a estudar a sua palavra, porque nela nós temos vida eterna. Salomão disse que a palavra de Deus, ela é medicina para a nossa alma. Quando você vai lendo, você vai estudando, ela tem um poder divino na minha e em sua vida. Ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos cura. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós temos a nossa escola sobrenatural, e às 9h30 nós temos a nossa escola bíblica. Hoje, por exemplo, foi uma manhã de consagração. Manhã de consagração é aquele dia onde os crentes vêm à igreja, pelo menos uma vez por mês, né? Consagrar as suas vidas, ter um momento de jejum, de oração, apresentar intimamente a sua vida, a sua família diante de Deus, né? A igreja primitiva fazia isso, né? E os crentes atuais também o fazem. Todo primeiro domingo do mês, né, nós dedicamos a termos este momento com Deus, né, de oração, de busca, de comunhão, de intercessão. Nesta ocasião nós falamos sobre a graça de Jesus, como que ela se manifesta na nossa vida e os favores que nós alcançamos de Deus quando ouvimos a sua voz, né? E a vida que Jesus quer que nós venhamos, porque existem algumas promessas de Jesus, e foi exatamente o que nós estudamos nesta manhã, que ele fala para nós: vocês reinarão em vida. Legal, né? Mas reinar o quê? O que eu vou ter na minha vida? O que Deus tem para mim? O que é reinar em vida? Nós falamos isso nesta manhã. Então a escola bíblica, ela é muito importante. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, quero convidar você para uma leitura deste texto sagrado. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Isso. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto da Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens que ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante o homem foi curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar, uma vez que este milagre aconteceu no sábado. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue esta maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado.
Obrigado, Senhor, pela bênção de sua palavra. Agora, sê propício a nós, ó Deus. Fala-nos ao coração pelo teu Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, esse texto da palavra de Deus, este milagre que aconteceu aqui durante a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus, enquanto homem, estando aqui, ele realizou. A história, ela é bem simples, né? E o entendimento dela pode mudar a minha e a sua vida. Havia um local que a Bíblia diz, Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Ela, no passado, era muito comum as cidades serem fortificadas. O que é uma cidade fortificada? É uma cidade cercada por todos os lados. As cidades na região da Palestina, era muito comum elas serem construídas em locais de difícil acesso, beiras de montanhas rochosas, próximas a pântanos, de modo que geralmente pudesse chegar por apenas um dos lados, porque havia muita invasão, havia muitas guerras, as cidades eram saqueadas, então eles tinham muitos problemas. Jerusalém não era diferente, ela fora estabelecida no local onde tinham 7 entradas principais, e ali, acho que são 7 mesmo, né, que ele cita aqui. E num destes havia um tanque, e esse tanque era o chamado de Betesda. E ali a tradição dizia que de tempo em tempo descia do céu um anjo, e as águas daquele tanque era agitada, e aquele que estivesse atento, quando a água estivesse sendo agitada, e ele entrasse naquele tanque, seja qual for o tipo de enfermidade que ele tivesse, ele era curado desta doença, desta enfermidade. Então é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, é uma realidade. E Jesus chega a este local, e quando ele ali chega, diz a Bíblia que havia uma multidão, muita gente, estavam ali ao redor daquele tanque, esperando o movimento das águas, esperando o agir das águas, esperando o momento em que o anjo fosse descer. Pelo que se percebe, ele não tinha uma agenda, não tinha uma data cronológica, sabe, algo, olha, vai ser o dia tal, não tinha um aviso antes. Então as pessoas tinham que ficar atentas o tempo todo, porque diz aqui, o primeiro que entrasse, era apenas um que era curado. E quando Jesus chega àquele local, então ele depara com aquela situação e ele vê. Ele fica sabendo que tinha um moço que estava ali há 38 anos. Tenta imaginar. Não sei quanto tempo você tem orado e esperado algo da parte de Deus em sua vida. Esse camarada aqui é insistente. 38 anos. Mas a condição de saúde dele era precária. E ele chega a dizer, olha, eu estou aqui e não tem como eu ser curado. Porque quando eu fico sabendo que a água foi ser agitada, já passou. Entrou alguém antes de mim, eu não consigo ser curado. Mas mesmo assim ele continuava ali. Jesus, compadecendo-se daquele homem, ministra sobre ele a cura, e ele é curado instantaneamente por Jesus, e a história que nós lemos aqui. Agora, quando nós olhamos para esse texto sagrado, o que está escrito, eu e você, nós sabemos, basta ler, Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 15, beleza, a história bíblica está aqui. Mas, o que isso representa para mim e para você? Qual a aplicação desta palavra para as nossas vidas? O que isso representa? Será que algo que a Bíblia diz pode ser comparado com algo que existe hoje? Sim, e graças a Deus que sim,
Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Foi para que de alguma maneira isso pudesse me ajudar a ter Deus na vida, a compreender Deus, a experimentar os milagres e as maravilhas que nós já ouvimos que fora dito aqui nesta noite. Uma coisa muito importante se observar é, o que aquele tanque representa? Primeira coisa, ele representa a igreja do Senhor, o lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua glória, o lugar onde Deus estabeleceu para que ali o nome dele fosse proclamado, a sua igreja. Não estou falando de paredes, não estou falando de templos, porque a igreja que a Bíblia diz são pedras vivas, são homens e mulheres que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja é viva. A igreja não é um templo, um prédio de tijolos, não é uma catedral, não é. A igreja somos nós. Quando nós nos reunimos, nós somos a igreja de Jesus. Jesus declarou, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, o que ele vai fazer? Eu estarei. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, vamos lá, é que eu não expliquei também, eu falo e vocês respondem, vamos lá. Jesus declarou, onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele se fará presente. Aí, ficou melhor, eu também não expliquei, né, perdão, a culpa foi minha. Então é isso, se nós nos reunirmos neste local Jesus está presente, amém? Se nós formos para uma praça pública, ali Jesus Cristo se fará presente. Se nós nos reunirmos dentro de um cemitério, ali Jesus Cristo se fará presente. Ele não garantiu o local. Olha, tem que ser na rua João Ribeiro 358, não, que é o nosso endereço, não. Ele diz, onde vocês estiverem reunidos e invocarem o meu nome, ali eu estarei. Então o tanque aqui, ele simboliza a igreja. E o que é a igreja? O que aquelas pessoas estavam esperando naquele local? Igreja, meus irmãos, é um lugar de esperança. Igreja é um lugar onde Deus vai agir. Esse tanque, então, ele mostra para mim e para você um dos maiores símbolos da graça, da bondade, do amor, da misericórdia do nosso Deus. A única diferença é que aqui era de tempos em tempos que o anjo descia. Agora hoje é diferente. Jesus disse, quando você estiver reunido, eu vou estar. Então hoje é dia de milagre aqui. O hospital é ambiente de milagre. Onde nós estivermos, Jesus garantiu, eu vou estar presente. Aleluia, glória a Deus por isso. Você pode erguer as suas mãos e adorar Jesus por isso, irmãos? Como é maravilhoso saber disso. Isso que a Kézia comentou aqui, irmãos, é extraordinário. Sabe, você chegar num leito, numa UTI, você sabendo que a pessoa está em cuidados paliativos, ou seja, não há mais absolutamente nada que a medicina, que o homem possa fazer por ela. Mas ela ainda continua tendo necessidades além da medicina. Ela, olha, eu quero Jesus, eu quero a graça, eu quero o perdão, eu quero a comunhão. E nós podemos entrar naquele leito hospitalar e ali manifestar a graça de Deus sobre a vida dela. Como é precioso você ver uma pessoa que está nas suas últimas horas de vida. Não sei se você já parou para pensar isso, você vai ser a última coisa que ela vai ver. A sua voz vai ser a última voz que ela vai ouvir. Por isso que Jesus disse, olha, onde você estiver, eu quero estar ao teu lado. Eu quero que você seja um instrumento meu, eu quero que você seja um portador da graça que eu tenho para você. Por isso que nós podemos ouvir algo tipo aqui. Estava tendo uma aula na manhã de hoje. Um grupo aqui, sabe, do ladinho aqui no pátio da igreja. Ali eles falando sobre quem?
Não falava sobre política, não falava sobre filosofia, não falava sobre letras de músicas, falava do Evangelho, falava do poder de Deus. Por isso é importante participar, ouvir a voz, estudar a palavra, saber o que Deus tem para nós. Como que eu posso reinar com este Cristo? E ali, o que aconteceu? Milagres aconteceram. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso, Ele é extraordinário e Ele fala conosco. Há dias atrás, estava conversando com o Juan, nós íamos fazer e fizemos, por sinal, uma feijoada. E ele falou: pastor, eu preciso, a panela de pressão da igreja está com problema, a gente precisa consertar ela. E eu sei um lugar aqui no centro, falei: pode deixar, Juan, eu vou levá-la, né? Vim, peguei, passei aqui, peguei a panela, levei. Passado algum tempo, a pessoa, nós estávamos trabalhando aqui, fui lá, deixei, passei em casa, daí a pouco, a pessoa liga, falou: seu Newton, a panela está pronta. Falei: legal, vou ir retirar. Troquei rapidinho, fui lá, peguei a panela, ali na Saldanha Marinho. Na hora que eu estava voltando, aí Deus falou comigo: vá ao hospital. Eu, beleza, né? Subi Amador, né? São Paulo, e fui indo. Ele falou: aqui, na Santa Casa. Aí na hora, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Ele falou: você lembra que o Marcos está internado? Eu falei: ah, verdade, o Marcos está ali com o andador, ó, perto da mesa de som. Levanta, dá um tchau aí, Marcos, assim, ó. Olha lá, ó, irmão Marcos, aquele dali, ó. Falei: ah, tá. Aí cheguei lá, falei: Jesus, mas era o quê? 10h30, 11 horas, sei lá, da manhã. E nós, pastores, né, a gente tem horário marcado, né, a gente tem horário certo para ir no hospital. Falei: bom, se Jesus mandou agora tem que ser. Cheguei lá na portaria, falei para a mocinha, falei: olha, eu sou pastor, e eu estou com um membro da minha igreja que está internado aqui, eu queria saber como ele está. Ele está na UTI, né? Eu falei: então, eu estou aqui agora e queria orar com ele. Ela: olha, esse horário não pode, a não ser se a assistente social liberar. Eu falei: então, eu quero conversar com a assistente social, tudo bem? Ela: tudo bem, eu vou localizar, a senhora aguarda aqui um pouquinho? Eu falei: com certeza. Passado algum tempo, aí chega a assistente social, que é psicólogo, não, assistente social não, psicóloga, desculpa, psicóloga. Ela chegou, mas o senhor sabe que tem horário? Eu falei: sei. Mas por que o senhor veio agora? Então, não sei se você vai entender, né? Mas Deus pediu para que eu viesse aqui agora. O senhor tem cadastro que os pastores faz pela capelania? Eu falei: não, moça, não tenho, né? Estou fazendo uso, né, do que a Constituição permite, né? Eu sou um pastor e eu tenho acesso, né? Assim como ele precisa de auxílio médico, ele também precisa de auxílio espiritual, é um membro da minha igreja. Olha, eu vou abrir uma exceção para você. Eu falei: é tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. O senhor sabe ir lá? Eu gostaria que você me acompanhasse, pode ser? E ela foi o trajeto todo falando de capelania, o que eu tinha que fazer, as inscrições e tal. Mas você não sabe fazer isso? Eu falei: sei, mas aqui na igreja tem um grupo específico que cuida disso. Mas quem na sua igreja cuida disso? Eu falei: você já ouviu falar de atos de amor? Aí ela fez assim, né? Já. Eu falei: então, é da minha igreja o grupo, né, da igreja que eu pastoreio. Nós temos ações em hospitais e tal. Eu só não achei que eu precisava fazer tudo isso aqui também, né, já que eu tenho um direito resguardado por lei. Ela: beleza, tá. Subimos, fomos lá, ela ficou quase que plantada, né, Marco, no nosso pé lá, né, ficou ali do ladinho, né. Peguei, conversei com o nosso irmão, oramos juntos. Fazia quanto tempo você estava na UTI, Marcos? Umas 2 semanas, 3 semanas, né? E sem diagnóstico preciso, sem saber o que ia fazer. Oramos, aí, chegou no final do dia,
no mesmo dia, Neemias, né? Mandou mensagem, né, Neemias? Falou, pastor, estou avisando que o tio saiu da UTI, né? E quando foi na mesma semana ele teve alta hospitalar, né? E hoje está aqui adorando a Jesus com a gente. Não, foi muito tímido esse glória a Deus aí, amém, irmãos? Deus é maravilhoso ou não é? O médico não sabia o que fazer. Sabe, quando Deus, Ele entra, sabe, hoje não é um tanque, não é um local, mas nós somos igreja, onde você estiver, olha que legal, Jesus garantiu presença, e é Ele que é o dono da bênção, é Ele quem faz o milagre. Por isso que igreja é um lugar de esperança, porque onde eu e você estivermos, ali Deus, Ele pode e Ele vai manifestar a glória e a graça dEle. Onde Jesus chega, meus irmãos, o sobrenatural vai acontecer. Aquelas pessoas estavam ao redor de um tanque. Agora tenta imaginar esse homem. Ele sabia que algo sobrenatural acontecia de tempo em tempo, mas ele se desqualificava. Não tem como eu entrar lá, vai sempre alguém antes de mim. Talvez enquanto ele estava totalmente paralítico, sabe, em cima de um leito, alguém que tivesse de repente, sei lá, uma renite, uma alergia, uma unhazinha encravada, porque não tinha critérios, era quem entrasse primeiro. Mas louvado seja Deus, que mesmo em meio a todo aquele alvoroço, aquele que enviava o anjo, agora ele mesmo estava presente, né? Seria como se Jesus pensasse, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que o meu anjo está fazendo lá. E ele viu ali, não uma falha, mas ele viu um ponto de melhora. E se ao invés de eu mandar um anjo de tempo em tempo, e se eu espalhar vários anjos sobre a terra? E se ao invés de eu ficar mandando anjos para fazer milagres, e se eu começar a usar pessoas sobre a terra? Aleluia. E foi isso que Jesus fez, meus irmãos, porque o apóstolo Pedro vai dizer que Ele nos constituiu como reinos, sacerdotes, e tudo isso para a glória do nosso Deus e Pai. Por isso, onde nós estivermos, você pode ter certeza que o milagre pode acontecer, o sobrenatural vai acontecer, porque como o pastor Márcio bem disse, não somos nós quem fazemos, nós agimos em nome dEle. Aleluia, Ele é maravilhoso. E eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual a sua expectativa em torno da igreja. Quando você vem para este lugar, agora igreja reunida, né? Aqui, koinonia, este momento de comunhão, qual a sua expectativa quando você vem para um culto? Qual a sua expectativa quando você vem para uma reunião? Você adulto, você jovem, você pai, você mãe, você adolescente, o que passa no seu coração? O que você está fazendo aqui? Além de olhar no celular, o que você está fazendo aqui? Sabe, além de ficar vendo as curtidas, isso vale para todos. O que você está fazendo aqui, ao invés de ficar mandando figurinha? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. Qual a sua expectativa em torno daquilo que Jesus pode fazer? Você ainda acredita em milagres? Sim ou não? Sim. Quanto tempo faz que você não vê um milagre? Esse moço aqui, ele via milagre direto, mas ele dizia, comigo nunca vai acontecer. Ele se sentia um excluído. Por isso que nós temos que olhar para a Bíblia, por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus. Por exemplo, olha o que diz Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Como é maravilhoso saber disso, irmãos, que onde nós estivermos não existe absolutamente nada que possa impedir o agir e o mover do Espírito Santo de Deus. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa os lugares, o que nós temos que crer é que Jesus é vivo e Ele está conosco, e Ele garantiu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E ainda hoje Ele faz milagre, Ele faz maravilhas, Ele tem disposição para isso, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele o será eternamente.
Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E no nome dEle, meus irmãos, nós podemos fazer até algumas coisas que são completamente contrárias àquilo que o homem, a mulher, a humanidade possa sequer imaginar. Por exemplo, parece que foi ontem, mas já está fazendo um bom tempo, conversando com o nosso irmão Osnei. Fica em pé aí, Osnei, para o povo, quem não conhece. Osnei é esse menino aqui, ó. Fica em pé, entra um pouquinho, hein? Esse mocinho aí, ó. Esse é o Osnei, nosso amado diácono. O pai do Osnei estava doente, não tinha muito o que fazer pelo senhor Osni, saudosa memória. Osnei nunca desistiu do pai dele, não é verdade, Osnei? Nunca desistiu. Em oração, o pai, a mãe, a irmã, clamando, até que, de repente, do nada, um dia, ele entra em contato comigo, tipo assim: pastor, tem que ser hoje. O que está acontecendo? Acho que era um feriado, inclusive, naquele dia, não foi? Foi um feriado. Tem que ser hoje. O que aconteceu? Meu pai, ele está desejoso, ele está precisando ouvir a palavra de Deus, e tem como você vir aqui, fazer um culto aqui em casa, porque é o momento da vida. Aí nós saímos ligando, catando quem podia, catamos um violão e corremos lá. Demos testemunho do Evangelho, pregamos a palavra, oramos com ele. A hora que fora feito o apelo, ele recebeu a Jesus como Senhor, como Salvador da vida dele. Algum tempo depois, o problema que ele tinha se agravou, foi hospitalizado, estava na UTI, Beneficência, né? Beneficência, né? Estava na UTI da Beneficência Portuguesa, e um dos desejos do senhor Osni era passar pelas águas. E aí, como que você batiza um cara dentro de uma UTI? Jesus dá o seu jeito, né? E ele preparou tudo, né? Lá estava a dupla Kelly, Késia e eu. Imagina um monte de gente trabalhando, aquela loucura de UTI, e nós três lá. E a Odileia estava também, né? A filha, né? Nós lá adorando a Jesus. Os médicos não entendiam nada. Eu até dividi voz com a Késia, né? A Késia ficou escandalizada: para de cantar, você está estorvando aí, deixa só a Késia cantar. Cara, como foi extraordinário. Deixa eu chorar, Iguinho, fica em paz. Quem se incomodar, que cá te cuide. Estamos na casa do Pai. E lá dentro daquela UTI, meus irmãos, eu pude ver o meu irmão, pude orar com ele, pude batizá-lo. Nestes casos, a nossa igreja permite, por aspersão. Ele recebeu a Cristo, batizado num leito hospitalar, e dias depois, ele foi para a glória, está melhor do que todos nós hoje. Como é maravilhoso. Qual a sua expectativa em torno de Jesus? Aquele homem estava ali, mas ele se sentia excluído. Sabe, eu quero convidar você nesta noite para olhar para aquilo que a igreja é. Igreja não é um local de exclusão, mas igreja é um local de inclusão. Jesus declarou: olha, as portas do inferno não vão prevalecer. Como é bom saber disso, meus irmãos, que para nós não tem causa perdida. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que a igreja, ela é a noiva de Cristo. Ou seja, Jesus é aquele que nos ama, que cuida de nós, é aquele que nos guarda, nos guia, nos protege. João, no capítulo 10 do seu livro, vai dizer que Jesus é o nosso bom pastor, e este pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Aleluia! Sabe, então Deus, quando Ele olha para a igreja, Ele mostra-nos uma igreja como sendo um lugar de esperança, um lugar onde Ele vai manifestar a glória, a graça, o poder e a vontade dEle. Agora é uma pena que muitas pessoas olham para a igreja e a tratam com desdém, criticam, não conseguem ver o Evangelho. Às vezes tem uma facilidade extraordinária de chegar aqui e consegue só ver defeito. E eu volto a dizer aquilo que algumas vezes eu já disse aqui. Às vezes quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos ver em nós coisas que nós não gostamos. Imagina quando temos uma comunidade de irmãos. Imagina quando temos, sabe, locais onde muitas pessoas opinam.
É óbvio, vamos ter dificuldades sim, vamos ter deficiências, não, vamos ter pontos de melhoras. Mas como é maravilhoso saber que Deus nos ama mesmo assim. Aquele homem, apesar de tudo, ele continuava lá, porque lá era o local de milagre. Como é bom quando eu e você podemos olhar para a igreja e vermos nela da forma que a Bíblia diz que ela é. Ela é amada por Deus, ela é guardada por Deus, ela é orientada por Deus. A igreja é o povo que vai morar no céu, sabe? Portanto, assim como aquele homem, ele estava ali, e em desesperança, mas no local certo, na hora certa, a cura, o milagre aconteceu na vida dele. A Bíblia diz que existia multidões ali, apenas uma por vez poderia ser alcançada. Mas como é extraordinário podermos olhar para Jesus e saber que Jesus tem poder de curar a todos instantaneamente. Quem Jesus vai usar? Naquele momento, Ele mesmo se colocou. Hoje, meu irmão, minha irmã, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a você. Cada um de nós podemos ser portadores desta palavra de bênção, desta palavra de cura. A igreja é o lugar onde a paz é proclamada. Eu e você devemos levar esta paz. A igreja é o local onde as palavras que aqui são ditas são palavras de vida eterna. A igreja é o local onde Jesus Cristo é apontado como caminho, verdade e vida. Por analogia, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que tudo aquilo que aconteceu ali também pode acontecer neste lugar. A igreja é um local onde Deus vai manifestar a vontade dele. A Bíblia declara que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, Ele tomou sobre si. Para quê? Para que hoje nós não venhamos padecer por estas coisas, nós possamos viver o ideal divino. Jesus Cristo, quando nós temos problemas, a igreja nos orienta, chama o presbítero e manda ungir com óleo. Então eu preciso crer no poder profético da palavra, eu preciso crer naquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Este lugar é um lugar onde Deus manifesta a sua glória, a sua graça. O anjo ali, aquele anjo que descia, o que ele simboliza? O tanque simboliza a igreja. Aquele anjo, ele simboliza a você, ele simboliza a mim. As pessoas, aqueles a quem o Senhor quer usar. Aquele que é detentor do conhecimento, aquele que vem em nome do Senhor. O anjo é o que agita as águas. Deus espera, meus irmãos, de mim e de você, que nós possamos agitar o ambiente onde nós estamos inseridos. É isso que Deus espera de nós como igreja. O anjo chegava e não queria nem saber. Ele agitava as águas. Ele queria deixar bem claro que ele estava presente. Aqui não há sequer uma conotação de que pessoas foram curadas enquanto a água estava paradinha. Não. Quando o anjo chegava, todo mundo sabia. E era uma loucura, era um alvoroço tremendo. Porque ele chegava dizendo: olha, cheguei, estou aqui. Quem precisa de milagre pode vir. Era uma pena que ele podia curar apenas um por vez. Mas, meu querido, Deus pode usar a mim, Deus pode usar você para manifestar a glória dele em toda a sua casa, em toda a sua família, na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda. Para Deus não há impossíveis, não há lugar de difícil acesso, porque Ele garante a presença dEle. Tudo que Ele precisa são homens, mulheres dispostas a ouvir a sua voz, entender o seu ministério, o seu chamado.
Eu posso ousar a dizer, meus irmãos, que Deus está esperando por mim e por você. O que nós temos que fazer é agitar o local onde nós estamos, é falarmos para pessoas do poder do nosso Deus, da graça do nosso Deus, que foi exatamente o que a Késia fez aqui nesta noite. Não sei se vocês prestaram atenção à palavrinha que ela falou aqui. Ela não vai guardar só para ela, não é verdade, Késia? Não vai guardar só para ela. Veja bem, não que ela fez isso, mas talvez para você que não participou de outras reuniões, deu a entender isso, que faz 7 anos que ela não fala o que Jesus fez. Claro, já houve vários testemunhos aqui, mas tenta imaginar se nós formos permitir que ela fale tudo o que aconteceu nesses últimos 7 anos. Nós vamos ficar um par de horas aqui ouvindo o que Jesus fez. Por quê? Porque Ele é maravilhoso. E quando nós vamos ouvindo isso, o que acontece? Começa a agitar os nossos corações. Nós vamos ver que Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário. O que o pastor Márcio fez no momento de oração aqui, o que o testemunho da Aline fez com os nossos corações nesta noite, nós podemos ver que, sabe, Deus, Ele está super disposto a fazer e a agir. O que Ele espera? Homens e mulheres que se colocam diante dEle, que se coloquem como sendo estes anjos. Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim, eu quero ser um instrumento Seu, para alcançar o marido, para alcançar a esposa, para alcançar os filhos. Quantas pessoas, meus irmãos, a semelhança deste texto bíblico, o texto vai dizer que as pessoas estavam ao redor do tanque, olhando para ele. Oh meu Deus, tenta imaginar a necessidade das pessoas ali, quanta carência, quanta dor, quanta expectativa, e a água paradinha. Aquele moço mesmo já fazia 38 anos, ali olhando, quando vai ser a minha vez? Meus irmãos, quantas pessoas estão ao nosso lado olhando para nós? Quantas pessoas estão ao seu lado doentes? Quantas pessoas estão ao seu lado viciados em drogas, em jogos, em tantas coisas? Quantas pessoas estão ao meu e ao seu lado, caminhando em passos largos para uma eternidade sem Jesus? E nós, se não tomarmos cuidado, vamos estar semelhantes ao tanque, quietinho, paradinho, não abre a boca para falar de Jesus, não abre a boca para testemunhar o que Jesus tem feito. As pessoas olhavam para aquele tanque e tinham tanta esperança de que em algum momento ele seria a solução para eles. Mas eu tenho que ser o primeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, homens, mulheres, famílias, casais, cidades, estão aguardando o anjo de Deus. Quem são os anjos? Tem anjo de Deus aqui? Não precisa ficar com medo não. Tem anjo de Deus aqui? Amém, irmãos. Não importa quanto tempo de igreja você tem. O que importa, meu querido, é você permitir que esta palavra faça sentido na sua vida. É você entender que não é o tempo de igreja que vai fazer você melhor. Sabe, é a quantidade de fé você deposita no Deus que você está servindo. Não é o seu cargo, não é o seu ministério que vai fazer as coisas acontecer. O milagre vai acontecer no dia em que eu olhar para a palavra e resolver praticá-la na minha vida.
Sabe, vai acontecer no dia em que eu permitir que a minha vida seja um instrumento nas mãos deste Deus. O que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de você, é que nós possamos cumprir o seu ID. As pessoas, meus irmãos, elas não têm mais que esperar. Quantos lares ainda serão destruídos? Quantas tragédias terão que acontecer? Sabe quantos atos de corrupções nós vamos ter que suportar nos nossos noticiários das mídias, até que nós possamos nos levantar como homens e mulheres que acreditam em Deus, sabe, nos levantarmos para podermos agitar onde nós estamos, levantar a nossa voz como voz profética, dentro das nossas casas. Falando em casa, um adendo, Kelly já comentou, nós já testemunhamos aqui, mas acho oportuno. O nosso segundo filho, quando nasceu, Fabrício, ele era muito diferente. A Larissa era um doce, era um amor, sabe, a gente chegava na igreja, as pessoas pegavam a Larissa no colo quando ela era bebezinha, a gente só via a cabecinha dela levantando de tempo em tempo, e com todo mundo, dada, amável, sabe, era extraordinária no sentido de, era muito dada, muito querida, muito amável. Já o Fabrício, cara, pensa num garotinho que nasceu complicado. Vocês têm ideia, eu tinha que dar aula de escola bíblica com ele no colo. Quem às vezes nos salvava era o Márcio e a Lu, que por sinal a gente tem que orar pela Lu, né? Ela não está muito bem hoje, né? Vamos orar pela Lu agora, vamos aproveitar. Senhor Jesus, eu quero te pedir, visita a tua filha Luciane nesta hora, Pai. Ela não está bem no dia de hoje, e ela precisa de um milagre na vida dela, Pai. Nós, como igreja de Jesus, como anjo de Deus neste lugar, Pai, nós clamamos para que o teu milagre se manifeste sobre a vida da Lu, em nome de Jesus, amém. Marca a hora aí, depois você conversa com ela, para testemunhar o milagre depois. A Lu era uma das que dava suporte para nós, Kelly e eu revezávamos, que o Fabrício não ficava com absolutamente ninguém, era um menino bravo, sabe, irritadíssimo, conosco era muito de boa, mas com outras pessoas, né, era muito difícil. Passamos um tempo muito difícil, até o dia em que a dona Kelly resolveu, falou, Jesus, eu não quero isso para a minha vida, nem para a vida dele, nem para de ninguém. E ela então resolveu clamar por esse menino, todo santo dia, impunha as mãos e declarava, Jesus, que eu quero ver o teu caráter forjado na vida dele, eu quero ver o teu coração sendo manifesto na vida dele. E ela aplicou, eu falo porque realmente foi ela quem fez, sabe, e enquanto ela não viu modificação, ela não parou de orar. O milagre aconteceu. O nosso filho foi completamente transformado para a glória do nome Jesus. Meu irmão, nasceu dentro de igreja, filho de pastor, sabe, foi concebido num ambiente cristão, só ouvia louvor, adoração, sabe, mas mesmo assim ele nasceu com isso. Mas quando ela resolve clamar, o milagre aconteceu. Quando eu agito, quando eu faço isso, sabe, quando eu olho para a realidade que está ao meu redor, eu olho a realidade da minha família, olho a realidade financeira, olho a realidade da saúde, olho a realidade da educação, sabe, da segurança, da cidadania, eu olho a realidade da minha família, eu passo a olhar para a minha realidade, e falo, pô, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu ia falar, caramba, não pode, né? Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou reinando, eu leio a tua palavra, eu vejo coisas extraordinárias que o Senhor faz, mas por que isso não é realidade na minha vida? Então eu preciso agitar a mim mesmo, sabe, olhar qual é a realidade bíblica. Ah, Senhor, olha, no passado eu pregava, eu evangelizava, eu orava, eu visitava, agora eu estou sendo empurrado. Opa, agita, meu irmão, agita, minha irmã, levante-se, porque nós não podemos parar na nossa fé.
Eu aposento no INSS, eu aposento na empresa, no trabalho, mas no reino dos céus nós não somos convidados a aposentar. Deus espera mais de mim, Deus espera mais de você. Agite a cidade, agite as ruas. Como está a tua vizinhança? Como está a sua rua? Sabe, nós precisamos nos aproximar de Deus através da oração. Nós precisamos mostrar a nossa cara para a nossa sociedade. Nós precisamos levantar bem alto o estandarte da nossa fé. Nós precisamos declarar que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Não espere para, agitar as águas quando não tiver mais o que fazer. Você não pode ficar em paz, talvez vendo o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, os seus familiares, sendo dependentes de droga, de pornografia, de vícios. Você não pode dar descanso à sua alma, enquanto você não vê o teu homem, a tua mulher, ser nascido de novo na presença de Jesus. Nós não podemos dar descanso aos nossos joelhos, às nossas almas, enquanto não vermos as pessoas a quem amamos, rendidas aos pés de Jesus. Eu sei, talvez é complicado me ouvir falar disso, mas bom é ter esperança. Quantos, meus irmãos, de nós estamos vendo as pessoas se distanciando e estamos deixando ir. Distante de Deus não há vida, distante de Deus não há salvação. Por isso aquilo que o pastor Márcio disse, eu reitero as palavras dele: se você não tem visão, segue a minha. Se você não tem motivação, segue a minha. Se você está desacreditado, vem comigo. Essa semana, eu fui surpreendido. Eu já falei outras vezes que nós estamos em fase de negociação, a casa aqui ao lado. E essa semana a família deu um retorno positivo para a igreja. Ofereceram, vamos vender. Eu não esperava o valor que eles pediram. Deram um valor que está muito acima do que essa igreja tem condições de pagar. Todo mundo que eu converso diz, não vale isso. Fazer o quê? A casa é dele, ele dá o valor que ele quer. Ah, mas tem um valor comercial. Bom, enfim. Eles chegaram com uma proposta, por exemplo, de 250 mil reais. Nós estamos pagando uma aqui de 120, 114, né? Agora, algo que os pastores que me antecederam, desde a década de 80, têm orado. Aprove ao Senhor, no ano de 2024, 44 anos depois, Jesus diz, olha, está aí, 250 mil. Eu posso virar e dizer, não, está fora, não vale isso, e deixa passar mais 44 anos. Ou eu posso simplesmente acreditar. Será que Deus faria com que uma informação dessa, uma oportunidade dessa chegasse até mim, e Ele não tivesse disposição de nos abençoar com isso? Eu não sei você, talvez não está nem aí com isso, mas eu digo para você, como igreja nessa cidade, eu acredito no que Jesus vai fazer. Eu acredito num grande templo neste bairro. Eu acredito que daqui a alguns meses nós vamos ter um ambiente maravilhoso que vai ser a igreja das crianças, em 2 casas velhas que eu comprei aqui. Como alguns disseram, pastor, fica gastando dinheiro com casa velha. Gasta sim, vou comprar uma mais velha ainda.
por 250 mil, porque eu acredito que algo extraordinário Jesus vai fazer. Pode parecer loucura para muitos, mas eu prefiro uma loucura de alguém que está fazendo, do que uma loucura de alguém que está sentado cochilando, de alguém que não crê mais em nada, não acredita mais em nada, só está esperando Jesus voltar. E muitos dos que estão sentados cochilando, esperando Jesus voltar, eu acredito que corre o risco de Jesus voltar e ele ficar cochilando. Nós somos convidados a despertarmos, meus irmãos, como igreja do Senhor. Esse tempo é nosso. Essa oportunidade Deus trouxe para mim e para você. Nós somos convidados a partir desta palavra nesta noite, a fazermos um agito legal, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Vamos sair da rotina, vamos sair, sabe, de tudo aquilo que tem nos levado muitas vezes a sermos simplesmente um membro de igreja. Aquele paralítico, uma coisa é certa, ele ficou naquele local, porque ele viu um milagre, foi o suficiente para ele não desistir. Agora olha quantos milagres nós testemunhamos aqui nesta noite, que eles sejam suficientes para que a fé possa nascer e arder no nosso coração, no seu coração. Nós temos muitas coisas a fazermos ainda nesta cidade, meus irmãos. O milagre, foi uma vez na vida que ele fez o milagre, que ele viu o milagre, mas foi o suficiente para ele ficar ali 38 anos. O que Jesus vai ter que fazer para você voltar a crer nele, se você não crê? O que Jesus vai ter que fazer na sua vida, para que você possa ter um despertamento, para que ele possa fazer coisas maiores e coisas melhores a partir de você? Não importa quão difícil esteja a sua vida, o que eu quero dizer para você, aquele paralítico, ele estava no lugar certo, ele estava no dia certo, e ele teve um encontro com a pessoa certa. Nós, meus irmãos, somos aqueles que neste tempo Deus quer usar, cada um segundo o seu estilo de vida, cada um segundo a sua rotina familiar. Quem vai fazer é Deus. O que nós precisamos tão somente é estarmos ligados e desejosos de que a graça de Deus seja manifesta a partir da minha e da sua vida. Não há limites para o mover e para o agir deste Deus. Portanto, eu convido a você, a cada um dos que aqui estão, que nós possamos nos levantar. Talvez a sua postura possa ser como a deste paralítico: não tem ninguém que me leva. Jesus olhou para ele, ele falou a mesma coisa: não tem ninguém que me leva. Não sei se essa palavra é suficiente para você. Não sei se você precisa ouvir algo mais. Deu para entender? O que Jesus vai ter que fazer para eu acreditar nele? O que Jesus vai ter que fazer para eu começar a me agitar? O que Jesus vai ter que fazer lá em casa sabe? Jesus está voltando, igreja. Pessoas estão fazendo cada besteira por não conhecer a Jesus. Mas o problema não está neles, porque eles estão distantes. Agora, o local onde Jesus agita é que vai chamar a atenção deles. Então eu preciso permitir que Jesus me agite. Eu preciso permitir que o Espírito Santo se manifeste na minha vida. O que Jesus vai ter que fazer comigo para eu acordar? Para eu poder olhar, hipoteticamente, para o meu filho e entender que se ele não assumir um compromisso legítimo com Jesus, ele vai morrer e vai para o inferno.
aquele filho que eu amo, sabe, que eu gerei. Se eu não tomar cuidado, ele vai morrer e vai para o inferno. O que vai acontecer com aquele marido? Sabe que um dia, sabe, casou com ele, amou a ele, teve filho com ele. Agora eu olho para ele e vejo ele indo para o inferno, incrédulo, sem Deus, sem Jesus. O problema não está nele. É porque muitas das vezes, esse tanque está tão paradinho que ele não chama a atenção de ninguém. O que vai acontecer, sabe, com aquela esposa? Por que a minha esposa não se interessa por Jesus? Por que os meus filhos não se interessam pelo meu Jesus? Por que o meu patrão não se interessa pelo meu Jesus? Por que os meus empregados não se interessam pelo meu Jesus? Por que os meus clientes não se interessam pelo meu Jesus? Aquele homem, ele ficou ao redor daquele tanque por 38 anos. Ainda bem que Jesus foi lá, porque ele poderia, assim como muitos outros, morrer ali, mesmo estando tão próximo, aquela paralisia poderia tê-lo matado. Quantas pessoas, meus irmãos, estão partindo para a eternidade sem Deus, sem Jesus, porque o tanque está paradinho. Eu te convido, desperta-te nesta noite. Permita que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. E se Ele falar, dê uma resposta a Ele, diga: Jesus, eu quero ficar inconformado, eu não quero mais esse estilo de vida. Eu quero fazer alguma coisa para alcançar os meus amigos, para alcançar os meus vizinhos, para alcançar a minha família, para alcançar os meus pais, para alcançar os meus filhos. Que Deus nos ajude. E eu te convido agora a dar uma resposta a esta palavra. Se você puder colocar-se de pé. Dê uma resposta em oração a Jesus agora, com base no que você compreendeu. O que você está disposto a dizer para Jesus? Não permita que seja mais um sermão de domingo, mas permita que o Espírito Santo de Deus invada o teu coração. Que resposta você está disposto a dar para Jesus?